Você sabe calcular datas utilizando o Excel? Assista este vídeo e descubra como se faz. Nesta planilha, encontramos uma relação de datas para saber em que dia da semana determinada data caiu. Acionamos a função dia.da.semana. Abrimos parêntese, clicamos na primeira data e fechamos parêntese, e arrastamos para baixo. Note que ele retorna um valor numérico para cada data. Cada número representa um dia da semana. Por exemplo, o número 1 representa o domingo, pois domingo é o primeiro dia da semana. O número 2 representa a segunda-feira, porque segunda-feira é o segundo dia da semana, e assim por diante. Para converter estes números em dia da semana por extenso, selecione toda esta coluna e pressione as teclas de atalho Ctrl 1 para formatar células. Na guia número, clique na categoria Personalizado. Na seção Tipo, apague a informação que estiver contida nela e digite 3 vezes a letra D, caso queira o dia da semana em forma abreviada, ou 4 vezes a letra D, caso queira o dia da semana por extenso. Clique em OK e observe o resultado. Você pode exibir o dia da semana na mesma célula em que se encontram as datas. Para isto, selecione a coluna com todas as datas, pressione as teclas de atalho Ctrl 1. Na guia número, clique na categoria Personalizado. Na seção Tipo, acrescente no final da formatação uma barra de espaço. Insira um sinal de menos para uma estética mais agradável, barra de espaço novamente, e em seguida insira 3 letras D caso queira o dia da semana de forma abreviada, ou 4 vezes a letra D caso queira a exibição dos dias da semana por extenso. E observe que ele exibe os dias da semana na mesma célula onde se encontram as datas. Lembrando que neste caso, o Excel não identifica o dia da semana, ele só consegue enxergar a data incluída na célula. Caso precise que o Excel identifique o dia da semana para que ele possa executar alguma ação automaticamente, utilize a função dia.da.semana em outra célula separada. E nesta coluna, vamos identificar quantos anos a pessoa tem. Para isto, nesta célula, vamos inserir a função hoje, abrindo e fechando parêntese. Com este procedimento, esta planilha sempre vai exibir a data atual. Nesta célula, vamos calcular a idade da primeira pessoa. Existem várias formas de se calcular a idade no Excel. Vamos demonstrar uma que é bem simples. Coloque o sinal de igual, abra parêntese, clique na data atual, menos a data de nascimento da primeira pessoa. Feche o parêntese. Este resultado será dividido por 365,25 para uma maior precisão. Congele a célula referente à data atual, pressionando a tecla F4. Pressione Enter e arraste para baixo. Note que ele calcula corretamente as idades das pessoas. Mas uma característica padrão do Excel é o arredondamento de cálculos. Neste exemplo, pode ser que o Excel arredonde as idades das pessoas. Para um resultado mais preciso, vamos abrir o primeiro cálculo e antes da equação, vamos acionar a função ABS de absoluto. Esta função garante que o Excel não faça arredondamentos desnecessários. Utilize as funções de data se deseja saber a diferença ou a quantidade de dias úteis entre duas datas. Se quiser saber a quantidade de dias corridos entre duas datas, execute uma equação direta. Por exemplo, clique nesta data inicial, que deve ser a mais recente, menos a data final, que deve ser a mais antiga. Neste caso, a diferença entre as duas datas é de 731 dias. Nesta estrutura abaixo, baseado nesta data inicial, queremos saber a data final após 30 dias corridos. Clique nesta data inicial, mais a quantidade de dias que deve ser acrescido. Neste caso, a data final é 19/5/2014. Agora, para saber a diferença ou a quantidade de dias úteis entre duas datas, utilize as funções de datas. Neste exemplo, queremos saber a quantidade de dias úteis entre duas datas. Para isto, utilizaremos a função dia trabalho total, onde o primeiro argumento é a data inicial. Ponto e vírgula. Em seguida, clicamos na data final. Fechamos o parêntese e pressionamos Enter.
Note que a quantidade de dias úteis entre essas duas datas é de 21 dias. Caso queira inserir uma relação de feriados para que possa ser debitado deste total, abra novamente a função, insira mais um ponto e vírgula e no argumento feriado, selecione a relação de feriados que deve estar inserida previamente em sua planilha. Note que agora o total de dias úteis entre as duas datas foi de 19 dias. Lembrando que o padrão para dias úteis desta função vai de segunda a sexta-feira. Caso queira indicar um final de semana personalizado, utilize a função dia-trabalho-total.intl, onde você indica a data inicial, ponto e vírgula, a data final, ponto e vírgula, e neste painel, indique o número correspondente ao final de semana que deseja analisar. Caso queira inserir uma relação de feriados, basta selecionar as datas. Nesta outra estrutura, queremos saber a data final acrescentando uma quantidade de dias. Para isto, utilize a função dia-trabalho, indicando a data inicial, ponto e vírgula, e a quantidade de dias que será acrescentada, podendo ou não inserir uma relação de feriados, para debitar o resultado final. Caso o resultado não seja o esperado, mude a formatação da célula para data abreviada. Assim como a função dia-trabalho total, o padrão para dias úteis desta função vai de segunda a sexta-feira. Caso queira indicar um final de semana personalizado, utilize a função dia-trabalho.intl, onde você indica a data inicial, ponto e vírgula, o número de dias que será contabilizado, ponto e vírgula, e neste painel indique o número correspondente ao final de semana que deseja analisar, podendo em seguida acrescentar ou não uma relação de feriados. Caso o resultado não seja o desejado, mude a formatação da célula para data abreviada. Caso queira verificar uma data já ocorrida, indique a quantidade de dias na formatação negativa.